Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Kátia, estudante de pedagogia. Estou no último semestre, né? Estou fazendo estágio do ensino fundamental. Vou falar para vocês o objetivo do ensino fundamental. O ensino fundamental é o ciclo mais longo da educação básica. Essa etapa de escolarização compreende a fase do primeiro ao nono ano e atende crianças de 6 aos 14 anos de idade. E o objetivo principal dessa etapa escolar é a formação básica do cidadão, com foco principalmente no desenvolvimento intelectual e social do aluno. Por ser o mais longo período de convívio escolar, o ensino fundamental é organizado em duas fases, os anos iniciais e os anos finais. As práticas pedagógicas desse segmento, além de estarem de acordo com as variações de faixa etária, precisam considerar a transição entre duas etapas importantes na educação básica, educação infantil e educação do ensino médio. O ensino fundamental, na LDB. O ensino fundamental é a etapa escolar de transição entre educação infantil e ensino médio, que é previsto na Lei de Diretrizes e Bases de Educação, que é a LDB. Esse segmento, além de ser obrigatório, tem por objetivo a formação de básica de cidadãos, por isso a LDB especifica os propósitos de aprendizagem que devem ser alcançados pelos alunos até o final do ensino fundamental, que são eles: o desenvolvimento da capacidade de aprender, o domínio da leitura, da escrita e do cálculo, a compreensão do ambiente natural e social do sistema político, da tecnologia, das artes, dos valores que se fundamentam a sociedade, o desenvolvimento, a capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos, habilidades e a formação de atitudes e valores, o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana, da tolerância recíproca e que se assenta à vida social, que isso que foi dito está nas leis e diretrizes da base de educação, artigo 32. Agora eu vou falar um pouco das duas fases do ensino fundamental. O ensino fundamental é o período mais longo do convívio escolar. A expectativa é que aos 6 anos de idade a criança esteja no primeiro ano do ensino fundamental e termine aos 14. Considerando que ao longo desse tempo altera essas características específicas da idade do aluno. E é preciso que essa etapa escolar assegure as didáticas e práticas pedagógicas adequadas para variadas faixas etárias. Dessa maneira, essa etapa da escolarização é estruturada em duas fases, que é os anos iniciais e os anos finais. A primeira fase, o ano inicial, compreende do primeiro ao quinto ano. O ingresso da criança nessa etapa acontece aos 6, e em prosseguimento, a etapa escolar da educação infantil, na segunda fase, anos iniciais, que compreende do sexto ao nono ano. Os alunos são apresentados de desafios maior de complexidade, para ressignificar e consolidar as aprendizagens anteriores. As séries dos anos iniciais do fundamental são: primeiro ano, 6 anos, segundo, 7, terceiro, 8, quarto, 9 e quinto, 10. E os anos no finais do ensino fundamental é o sexto ano, 11 anos, sétimo, 12, oitavo, 13, nono, 14 anos. Na BNCC, para o ensino fundamental, toda a extensão do ensino fundamental está organizada em 5 áreas do conhecimento: linguagem, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso. Cada uma delas se desdobra em componentes curriculares ou disciplinas e apresenta competências específicas de área. Uma retomada das 10 competências gerais da BNCC, que devem ser trabalhadas ao longo de todos os anos do segmento. Os anos iniciais do ensino fundamental atende à faixa etária de 6 a 10 anos, anteriormente nomeada como Ensino Fundamental 1. Alinhada às práticas pedagógicas da educação infantil, essa etapa reconhece o valor da vivência das situações lúdicas de aprendizagem, considerando a criança como protagonista na construção de conhecimento. Os anos iniciais do ensino fundamental considera progressiva a organização das experiências anteriores.
Progressão de aprendizagem e tecnologia. O ensino fundamental é o segmento escolar que está entre duas etapas, importantes na educação básica, educação infantil e ensino médio, e se impõe alguns desafios à elaboração de currículos e práticas pedagógicas, considerando a necessidade de se observar a continuidade dos processos de aprendizagem e superação de possíveis rupturas de um percurso educativo. Considerando a saída da criança da educação infantil a caminho de uma jornada de aprendizado que culminará no ensino médio. Essas transições de etapas em consolidação das aprendizagens anteriores estimulam o delineamento do projeto de vida dos estudantes. Nesse contexto, há que se considerar a tecnologia como uma aliada nesse processo educacional e na prática pedagógica, entendendo que os estudantes são dignamente inseridos em uma cultura digital. O uso de ferramentas tecnológicas no ambiente escolar potencializa o processo de ensino-aprendizagem, desenvolvendo a autonomia e o protagonismo dos estudantes. Aí nós perguntamos, como avaliar o estudante no ensino fundamental? A BNCC explica o viés avaliação formativas, que é para averiguar os aprendizados do aluno do ensino fundamental. Dessa maneira, vale apostar em formas variadas de avaliação e registro para mensurar o aprendizado do aluno no segmento. Sem dúvida, as tradicionais provas escritas ainda têm grande valor, contudo, com outro recurso. É isso aí. E podem ser integrados às práticas culturais escolares como potenciais ferramentas de autoavaliação de aprendizagem. O exemplo disso são produções de trabalhos coletivos, autoavaliação, estudos de caso e até produções audiovisuais. A educação socioemocional no ensino fundamental é importante, porque ela insere uma faixa etária que corresponde à transição da infância e da adolescência, marcada por mudanças intensas, e é comum que existam dificuldades quando a convivência cotidiana, conflitos e sentimentos ambivalentes. Nesse ciclo, a escola deve compreender o aluno como sujeito de desenvolvimento com singularidade e formação de identidade cultural própria que demanda práticas escolares diferenciadas capazes de contemplar sua necessidade de diferente modo de inserção social, como orienta a BNCC. A etapa, do ensino do desenvolvimento pelos alunos de uma forma de relação consigo mesmo, com os outros e o mundo. Suas interações com o espaço são amplas, é uma construção de afirmação de identidade, ou seja, a etapa dos anos iniciais fundamental é desenvolvida por apenas um professor responsável por concretizar as práticas estabelecidas no projeto pedagógico. Nessa etapa, as crianças devem ser apresentadas em variedade de situações que envolvem conceitos e fazeres científicos. E através dessas práticas, elas são estimuladas a desenvolver o pensamento criativo, lógico e criativo, por meio de observações, análise, argumentação, que potencializam suas descobertas. Nesse conjunto de práticas, a apropriação do sistema da escrita da alfabética ganha destaque nos 2 primeiros anos desse segmento, ou seja, a ação pedagógica do primeiro e segundo ano deve ter como foco a alfabetização. O segundo ciclo do ensino fundamental, os anos finais, considera o aprofundamento e ampliação do repertório dos estudantes. Nesse momento, o trabalho pedagógico deixa de ser conduzido por um único professor e passa a ser orientado por uma equipe de professores especializados em diferentes disciplinas. Em função disso, o aluno nessa etapa precisa aprender a ser mais autônomo, independente e organizado para lidar com diferentes tipos de conhecimento e fontes de informação. No ensino fundamental dos anos iniciais, as disciplinas já foram iniciadas nos anos anteriores. Dessa maneira, as práticas pedagógicas devem prever um aprofundamento do que já foi aprendido, um avanço do conhecimento, e a única variação que ocorre é que a aprendizagem dos componentes curriculares na área da linguagem amplia-se, incluindo a aprendizagem da língua inglesa. Considerando na fase do ensino fundamental os anos iniciais, a escola tem estudantes que geralmente estão na faixa de 11 a 14 anos e é importante os educadores desempenharem um papel ativo na articulação dos anseios desses jovens em relação ao seu futuro e também da continuidade dos estudos do ensino médio. Cinderela. Um senhor viúvo tinha uma filha linda que amava muito. Ele casou-se novamente com uma viúva que tinha 2 filhas. O homem morreu, e a madrasta e suas filhas ficaram felizes com a herança.
As 3 invejavam a beleza e a bondade da moça, então a fizeram de empregada e a chamaram de Cinderela. Cinderela lavava, limpava, passava e cozinhava, porém mais que tudo chorava, porque ninguém mais gostava dela. Um dia, o rei convidou todas as jovens do reino para um palácio num baile, pois o príncipe queria escolher uma esposa. As filhas da madraça acreditavam que uma delas seria escolhida e passaram a tarde provando vestidos. A pobre Cinderela também queria ir ao baile, mas as suas irmãs a proibiram e ela ficou em prantos. Então, apareceu uma fada madrinha e com sua varinha de condão transformou suas pobres roupas num traje maravilhoso. A fada ainda transformou uma abóbora numa carruagem e o gato no seu cocheiro. Vai, menina, disse a fada, mas não esqueça que o feitiço romperá à meia-noite. Cinderela entrou no palácio e todos ficaram encantados com sua beleza. O príncipe quis dar somente a ela. Ao dar meia-noite, antes que terminasse o encanto, Cinderela foi embora, desceu as escadas correndo e perdeu seu sapatinho de cristal. O príncipe, que tinha se apaixonado por Cinderela, para achá-la, mandou que provasse o sapatinho em todas as jovens do reino. Como o sapato era pequeno, por mais que as irmãs tentassem, não servia. Quando vieram Cinderela calçá-lo, ficaram surpresos. Cinderela casou-se com o príncipe, era amada e os dois foram felizes para sempre. Continuando essa atividade de português para o ensino fundamental, vamos fazer sobre a gramática, ou seja, sobre a frase. O que diz a frase? A frase é uma palavra, um grupo de palavras que tem sentido completo, ou seja, a frase afirmativa. Por exemplo, Cláudio é inteligente. Essa frase está afirmando alguma coisa. No final da frase afirmativa, usamos ponto no final. Agora, vamos dar exemplo da frase negativa. Valéria não foi ao parque. Essa frase está negando alguma coisa e no final da frase negativa usamos ponto final. Frase exclamativa. Que bicicleta linda! Essa frase indica admiração. No final da frase exclamativa usamos ponto de exclamação. Frase interrogativa. Você vai ao cinema hoje? Essa frase está fazendo uma pergunta. No final da frase interrogativa, usamos ponto de interrogação. Agora, tem outra atividade que é muito boa para o ensino fundamental, que é contando a história do burrinho medroso, que é, ou seja, uma interpretação de texto. É muito importante as crianças aprenderem a interpretação de um texto. Como exemplo, essa história, o burrinho medroso. Tico era um burrinho muito medroso, mas dizia que não tinha medo de nada. Um dia, seu amigo Teteteco colocou um lençol branco na cabeça e ficou atrás do barranco esperando Tico passar. Quando Tico passou, Tico levou um susto tão grande que saiu de disparada. Aí tem as perguntas de interpretação de texto, que diz assim: qual é o título do texto? Quem é o personagem principal do texto? Quem deu um susto em Tico? Essa daí, quem responde é as crianças do ensino fundamental. E aí, assim, elas vão estar aprendendo a interpretar o texto, a compreender o texto. Então, assim, qual é o título do texto? A história está bem clara qual é o título do texto. É o burrinho medroso. Qual é o personagem principal? O burrinho, que é o próprio nome diz. E quem deu um susto em Tico? Quem deu um susto em Tico foi o seu amigo Teteco. Agora, para finalizar, na prática da leitura, o aluno deverá colocar informações explícitas e inferir as implícitas de um texto. Ou seja, as informações implícitas exigem maior capacidade para que possam ser inseridas. Exige que a criança leia muito o texto, reconheça o que não está registrado, o que está entendido. É preciso identificar as ideias, as entrelinhas. Isso exige que o aluno busque o conhecimento no mundo das leituras.
E a leitura e a interpretação do texto, ela deve se distinguir de fatos apresentados e da opinião formada acerca dos fatos dos textos de narração, os textos de argumentação, e reconhecer a diferença e a importância para que o aluno, para que a criança seja crítica e tenha uma capacidade de distinguir o que de fato, o que é um conhecimento e o que é interpretado pelo autor, o que o aluno possa ter conhecimento. Então, a prática da leitura é importantíssimo para o aluno, para o desenvolvimento dele. Agora, para finalizar essa aula de português, eu vou ler um soneto de separação de Vinícius de Moraes para os alunos. De repente, do riso fez-se o pranto, silencioso e branco, como a bruma. E das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. De repente, da calma fez-se um vento, que dos olhos desfez a última chama, e da paixão fez-se o pressentimento, e do momento imóvel fez-se o drama. De repente, não mais que de repente, fez-se de triste e que se fez amante, e de sozinho o que se fez contente. Fez-se do amigo próximo distante, fez-se da vida uma aventura errante. De repente, não mais que de repente. Soneto de fidelidade, Vinícius de Moraes. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto dele se encante mais meus pensamentos. Quero vivê-lo em cada bom momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto e rir meu riso e derramar meu pranto ao pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe, a morte, a angústia de quem vive, quem sabe, a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, poço que a chama, mas que seja infinito enquanto dure. Estoril, outubro de 1939. Bom, depois de falar da aula de português, a gente vai falar um pouco de matemática. Vou falar um pouco da introdução do que é matemática no ensino fundamental.
A matemática em si, ela fornece instrumentos eficazes para compreender e atuar no mundo que nos cerca. Ela é uma ferramenta essencial na solução de vários tipos de problemas. Nela são desenvolvidas estruturas abstratas baseadas em modelos concretos, além de método. A matemática é um meio de comunicação, é uma língua formal e precisa, e ela requer uma prática constante de forma clara e universal. O conhecimento matemático faz parte do patrimônio cultural da humanidade, porque possui características e procedimentos próprios que também têm evoluído no contexto de outras ciências. A matemática é componente importante na construção da cidadania, nos conhecimentos científicos e recursos tecnológicos. E o seu ensino deve ser uma meta prioritária do trabalho docente, procurando desenvolver os seus alunos a competências para compreender e transformar a realidade. No ensino da matemática, destaca-se aspectos básicos, como relacionar-se e observações do mundo real com representações, que é esquemas, tabelas, figuras. E essas representações devem relacionar-se com princípios e conceitos matemáticos através da fala e da escrita. A aprendizagem matemática está ligada à compreensão, isto é, a apreensão do significado, resultado das conexões entre todas as disciplinas com o cotidiano dos seus diferentes temas, como recursos didáticos, que é os jogos, os livros, vídeos, calculadoras, computadores. Outros materiais têm um papel importante no processo do ensino-aprendizagem, contudo, eles precisam ser integrados a situações que os levem a exercícios de reflexão, que é o que os alunos do ensino fundamental precisam ter, reflexão. A avaliação é uma parte integradora nesse processo de ensino-aprendizagem e ela incide sobre grande variedade em aspectos relativos ao desempenho dos alunos com a aquisição de conceitos e domínios no desenvolvimento de suas atitudes. Justificativa. Por quê? Ensinar matemática, que muitos perguntam. E para quê? Porque a matemática é uma das mais importantes ferramentas da sociedade moderna. Ela contribuiu para a formação do futuro cidadão que se engajará no mundo e do trabalho e nas relações sociais, culturais e políticas. Para exercer plenamente a cidadania, é preciso saber contar, comparar, medir, calcular, resolver problemas, construir estratégias, comprovar e justificar resultados, argumentar logicamente, conhecer formas geométricas, organizar, analisar e interpretar criticamente as informações, conhecer formas diferenciadas de abordar problemas. A matemática visa como uma maneira de pensar, como um processo em permanente evolução, não sendo algo pronto e acabado que apenas deve ser estudado. Ele permite dinamicamente por parte do aluno a construção, uma apropriação do conhecimento. Ensinar matemática é importante porque ele está presente em tudo que nos rodeia, com maior ou menor complexidade. Perceber isso é compreender o mundo em nossa volta, é poder atuar nele como cidadão, em casa, na rua, em várias profissões, na cidade, no campo, nas várias culturas, o ser humano necessita da matemática. Em uma sociedade voltada ao conhecimento e à comunicação, como o terceiro milênio, é preciso que as crianças aprendam a comunicar ideias, executar procedimentos, desenvolver atitudes matemáticas, falar dramatizando, escrevendo, desenhando, representando, construindo tabelas, diagrama, gráficos, fazendo pequenas estimativas, conjecturas e interferências lógicas. Tudo isso trabalhando individualmente ou em duplas ou em pequenas equipes, colocando o que pensam e respeitando o pensamento dos seus colegas. Novas competências demandam novos conhecimentos. O mundo do trabalho quer pessoas preparadas para utilizar diferentes tecnologias e linguagens que vão além da comunicação oral e escrita, instalando novos ritmos de produção, assimilação rápida de informação, resolvendo e propondo problemas em equipe.
Os objetivos gerais, ou seja, o ensino da matemática de quinta a oitava série do ensino fundamental, ele deve levar o aluno a adotar uma atitude positiva em relação à matemática, ou seja, desenvolver sua capacidade de fazer matemática, construindo conceitos e procedimentos, formulando e resolvendo problemas, por si mesmo, assim aumentar sua autoestima e perseverança na busca de solução para um problema. Perceber que os conceitos e procedimentos matemáticos são úteis para compreender o mundo e, compreendendo, pode atuar melhor nele. Pensar logicamente, relacionando ideias, descobrindo as regularidades e padrões, estimulando sua curiosidade, seu espírito de investigação, sua criatividade na solução de problemas. Observar sistematicamente a presença da matemática no dia a dia, quantidade, números, formas geométricas, simétricas, grandezas, medidas, tabelas, gráficos, previsões. Formular e resolver problemas. Para isso, o aluno deve ser capaz de elaborar planos e estratégia para a solução de problema, desenvolvendo várias formas de raciocínio e estimativas. Analogia, indução, busca de padrão, regularidades, pequenas interferências lógicas, executando esses planos e essas estratégias com procedimentos adequados, interagir em vários eixos temáticos da matemática, números, operações, geometria, grandezas, medidas, raciocínio, estatísticas, e outras áreas do conhecimento, comunicar-se de modo matemático, argumentando, escrevendo, representando de várias maneiras, como número, tabela, gráfico, diagramas. Interagir com os colegas cooperativamente, em dupla, em equipe, auxiliando e aprendendo com eles, apresentando suas ideias, respeitando a eles, formando assim um ambiente propício de aprendizagem, desenvolvendo competências para aprender, identificar e buscar os conhecimentos necessários para resolver uma situação problema. Então, esses objetivos da matemática é muito bom para o ensino fundamental, para o desenvolvimento do aluno, para o seu crescimento. Vamos falar um pouco da metodologia utilizada para ensinar matemática. Ou seja, vamos falar de trabalhar ideias, conceitos matemáticos intuitivamente, antes da simbologia, antes da linguagem matemática. Por exemplo, uma equipe de 5 alunos está reunida para fazer um trabalho na escola. Eles vão se cumprimentar com um aperto de mão. Qual é o total de aperto de mão? Essa situação-problema permite explorar várias estratégias, dramatizar, representar concretamente a situação, elaborar um diagrama, elaborar uma tabela organizada, utilizar o raciocínio combinatório, aprender por compreensão. O aluno deve atribuir o significado do que aprende. E para isso, ele deve saber o porquê das coisas e não simplesmente mecanizar procedimentos e regras. Ou seja, tá a regra desse jeito, pronto, acabou. Não, o aluno tem que argumentar, tem que entender o porquê, como e onde chegou. Estimular o aluno para que ele pense, raciocine, crie, relacione ideias e descobrir que ele tem autonomia de pensamentos. Isso é um desafio através dos jogos, quebra-cabeça, problemas curiosos. Trabalhar o conteúdo com significado tem que levar ao aluno a sentir o que é importante, saber o que está sendo ensinado para a sua vida em uma sociedade, ou que o conteúdo é trabalhado, ele será útil para entender no mundo em que vive. Por exemplo, ao usar a ideia de proporcionalidade para resolver os problemas do cotidiano, por exemplo, ao trabalhar com escalas para interpretar o mapa, resolver um problema de porcentagem, relacionar geometrias na embalagem, valorizar experiências acumuladas pelo aluno dentro e fora da escola, considerar mais o procedimento do que o produto da aprendizagem, aprender a aprender, compreender a aprendizagem da matemática como processo ativo. Ou seja, os alunos são pessoas que observam, constroem, modificam relacionamentos e ideias, interagindo com outras pessoas, como materiais diversos e com o mundo físico. Compreender a aprendizagem da matemática como um processo ativo vai fazer com que os alunos observam, constroem, modifiquem, relacionem as ideias e promove o desenvolvimento socioafetivo.
Agora eu vou falar um pouco, né, da matemática, né, sobre avaliação. Ou seja, a avaliação é um instrumento fundamental, né, é um instrumento fundamental para fornecer informações sobre como está se realizando o processo do ensino, aprendizagem como um todo. Tanto para o professor quanto para a equipe escolar, conhecer e analisar os resultados do seu trabalho, como para o aluno verificar seu desempenho e não simplesmente focalizar o aluno. Seu desempenho cognitivo é o acúmulo de conteúdos para classificá-lo como aprovado ou reprovado. Além disso, ela deve ser essencialmente formativa, na medida em que cabe a avaliação subsidiar o trabalho pedagógico, redirecionando o processo de ensino-aprendizagem para sanar dificuldades e aperfeiçoando constantemente, tendo em vista a diversidade de ritmos, processos de aprendizagem dos alunos. Um dos aspectos importantes da ação docente deve ser organizar uma atividade cujo nível de abordagem seja diferenciado. Isso significa criar situações, apresentar problemas ou perguntas e propor atividades diferentes de níveis e raciocínios de realização. A avaliação, vista como diagnóstico contínuo e dinâmico, torna-se um instrumento fundamental para repensar e reformular os métodos e procedimentos e estratégias do ensino, para que realmente o aluno aprenda, porque a gente está com uma dificuldade muito grande no nosso ensino. Eu que lido um pouco com criança, né? Por mais que agora que eu estou me formando, mas já faz 20 anos que eu lido com criança. E está ficando cada vez mais defasado. Uns anos atrás, criança com 7, 8 anos ainda sabia ler e escrever. Hoje, na sala de aula, crianças com 4 anos, a criança na quarta série, na terceira série, ainda não sabe ler e escrever direito. Então, tem que ter métodos, avaliações, e a matemática é fundamental para isso, para melhorar o ensino das crianças, para melhorar tudo isso. E a avaliação é preciso para avaliar, para identificar os problemas, os avanços, redirecionar uma ação educativa visando o sucesso escolar, certo? Para avaliação, pode ser utilizado vários tipos de instrumentos, como observação e registro. Esse processo ele permite o acompanhamento das atividades no dia a dia dos alunos, é muito valioso, porque dá oportunidade de participação, nos quais os alunos perguntam, emitem opiniões, levantam hipóteses, constroem novos conceitos e buscam novas informações. Prova, teste e trabalho. Esse processo não deve ser utilizado como punição ou apenas para ajuizar valores. Sua formulação deve fundamentar em questões de compreensão, raciocínio e não de memorização ou mecanização. Entrevistas e conversas formais. Autoavaliação. É no qual o aluno deve expressar com escrita e oralmente o que mais gostou ou o que menos gostou e se teve dificuldade ou a facilidade no conteúdo ensinado. Fichas avaliativas. Nas fichas poderão constar aspectos cognitivos, dificuldades de aprendizagem, providências tomadas para sanar as dificuldades, bem como aspectos gerais, afetivos de socialização e organização e atitude. Como lidar com o erro dos alunos e como recuperá-lo? Muito se aprende por tentativas, erros, idas e voltas, para aproximação sucessivas e aperfeiçoamentos. Por isso, os erros cometidos pelo aluno devem ser vistos naturalmente como parte do processo de ensino-aprendizagem. Na maioria das vezes, é possível usá-los para promover a aprendizagem mais significativa. Para isso, é fundamental que o professor analise o tipo de erro cometido pelo aluno. Ao fazer isso, poderá perceber quais foram as dificuldades apresentadas e assim reorientar sua ação pedagógica com mais eficácia para saná-la. Cada erro tem sua lógica e dá ao professor indicação sobre como está se dando o processo de aprendizagem de cada aluno. Por exemplo, são frequentes os erros na execução do algoritmo da subtração. Ao fazer, o aluno erra porque não coloca os algarismos nas unidades ou nas dezenas correspondentes ao mesmo algarismo de outro número. Ao armar o algoritmo, ou porque subtrai, e pensando em uma orientação geral que recebeu, subtrai sempre a menor da maior, ou porque se equivocou nos cálculos. E esse ato de mostrar onde o aluno errou, e erros vão ser frequentes. Então, o professor tem que trabalhar o assunto, chamar atenção para os pontos mais críticos e diminuir a possibilidade de erro.
Para concluir, é, ou seja, para formar as competências necessárias para se adquirir conhecimento, o professor deve utilizar todos os recursos disponíveis e mais o que ele criar para que seja efetivada a aprendizagem, para cumprir sua função. A escola precisa ter um foco no ensino, uma aprendizagem que leve o aluno a aprender, aprender, aprender e a pensar, saber construir a sua própria linguagem, a se comunicar, a usar informações e conhecimentos para ser capaz de viver num mundo de transformação. Para isso, é preciso que a formação e a atuação do educador seja necessariamente direcionada para o novo paradigma de educação. Ou seja, o educador, ele tem que ter atualização do que está acontecendo, ele precisa entender a história, não somente da escola, do aluno, a própria história do educador, do professor, também está vinculada a tudo isso. Então, tudo isso ajuda em todo o direcionamento do aluno. As novas tecnologias, caracterizadas como mediáticas, são mais do que simples suportes. Elas interferem nos modos de pensar, sentir, agir, relacionar-se socialmente, adquirir conhecimento, criar uma nova cultura, um novo modelo de sociedade. Essa nova sociedade, essencialmente, diferente da sociedade industrial que antecedeu, baseada na produção e no consumo de produtos iguais em massa, caracterizada pela velocidade das alterações do universo informal e na necessidade permanente de atualização do homem para acompanhar essa mudança. E a escola, ela sofre os efeitos dessa transformação tecnológica, precisa de adoção de uma nova postura educacional. Na verdade, a busca de um novo paradigma de educação que substitua o já desgastado ensino-aprendizagem. Ou seja, como eu falei, o educador ele precisa conhecer a história, porque ele sabe o que era, o que está sendo agora, ele precisa se modernizar, se atualizar, entender isso para compreender o aluno. É uma democratização e a nova tecnologia envolve tudo isso, né? E a escola representa esse grande desafio. E a matemática não deixa de ser um grande desafio para tudo isso, não é?
Agora eu vou falar um pouco sobre geografia, vou falar um pouco sobre algumas bandeiras de alguns estados e que representam. Por exemplo, o Acre. As cores verde e amarela simbolizam as matas e as riquezas minerais do estado. O vermelho representa os brasileiros mortos em lutas contra os bolivianos na disputa pelo Acre. Alagoas é as primeiras cidades alagoanas, Porto, Calvo, Penedo, e as riquezas como a cana e algodão são lembradas no brasão. As cores das faixas simbolizam liberdade, igualdade e fraternidade. Amapá. O verde, o amarelo, o azul, o branco simbolizam respectivamente as matas, as riquezas minerais, o céu e a paz. O preto significa o respeito aos que morreram lutando pelo Estado. Amazonas significa a presença amazonenses na Guerra dos Canudos, o vermelho simboliza os combates, o branco a pacificação e as estrelas dos municípios. A maior delas representa Manaus. A Bahia o uso das cores da bandeira norte-americana representa o apoio baiano e aos ideais republicanos. O triângulo simboliza a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Distrito Federal. A Cruz de Brasília, ao centro, simboliza a herança indígena e a força que emana do centro em todas as direções. O branco representa a paz e o verde as matas da região. O Ceará. O verde e o amarelo retratam as matas, as riquezas minerais, o farol, a jangada, a carnaúba e simbolizam em ordem a fortaleza, o cearense, o extrativismo vegetal. O Espírito Santo. O azul, o rosa, o branco simbolizam respectivamente a harmonia, a paz, a felicidade. A inscrição foi retirada de uma frase de Santo Inácio de Loyola. Goiás. As matas das riquezas minerais estão representadas pelas cores verde e amarela. O quadrado azul com estrela simboliza o céu goiano com constelação do Cruzeiro do Sul. Maranhão. Brancos, negros e índios estão representados pelas faixas brancas, pretas e vermelhas. A estrela sobre o fundo azul simboliza o estado do Maranhão no céu do Brasil. Mato Grosso. O azul representa o céu, o branco a paz, o verde a extensão territorial. A estrela amarela simboliza o ideal republicano e as riquezas minerais mato-grossenses. Mato Grosso do Sul. A estrela simboliza o estado e a riqueza produzida pelo trabalho. O verde é um alerta à preservação ambiental. O azul representa o céu, o branco e a paz. Minas Gerais. O triângulo simboliza a Santíssima Trindade, o branco é a paz dos inconfidentes. A frase em latim extraída da obra do poeta romano Virgílio significa liberdade, ainda que tardia. Pará. A faixa branca representa a linha do Equador, o rio Amazonas. O vermelho significa a força da população paraense. A estrela simboliza o estado do Pará.
Agora vamos falar um pouco de Paraíba. A palavra negro simboliza a rejeição do político João Pessoa à candidatura de Júlio Prestes à presidência, o vermelho assassinato de João Pessoa e o preto luto por sua morte. Paraná. O círculo azul representa o céu, como Cruzeiro do Sul, os ramos simbolizam a mata araucária e erva mate, comuns no estado. O branco é a paz e o verde representa as matas. Pernambuco. Bandeira usada na Revolução de 1817. O arco-íris representa a união dos pernambucanos. O sol é a força do estado. O branco a paz. O céu azul. E a cruz a fé da justiça. Piauí. Com as mesmas cores da bandeira nacional, o amarelo representa a riqueza mineral, o verde é a esperança e a estrela sobre o fundo azul simboliza o estado do Piauí. Rio de Janeiro. No brasão, o café representa a economia agrícola do estado, o cocar, o arco, as flechas e o nacionalismo brasileiro. O azul é o mar, o branco é a paz. Rio Grande do Norte. A flora natural do estado aparece representando o brasão pelo coqueiro, a carnaúba, a cana-de-açúcar e o algodão. O mar e a jangada representam a pesca e a extração de sal. Rio Grande do Sul. O brasão simboliza a Guerra dos Farrapos. A faixa vermelha, a República Rio-Grandense, separada do Brasil na ocasião. O fumo a erva mate retrata a economia do estado. Rondônia. Como na bandeira nacional, o verde simboliza as matas, o amarelo as riquezas minerais, o azul o céu, o branco a paz, a estrela representa o estado de Rondônia. Roraima. O verde representa a mata, o amarelo a riqueza mineral, o branco a paz, o azul o céu de Roraima, as faixas vermelhas simboliza a linha do Equador e a estrela o estado. Santa Catarina. O losango representa a vegetação, a águia, a força produtiva de Santa Catarina, o trigo e o café, e as lavouras da Serra do Litoral, a chave e a posição estratégica do estado. São Paulo, brancos e negros, representados pelas faixas brancas e pretas, o vermelho do retângulo simboliza os índios, as estrelas retratam o Cruzeiro do Sul. Sergipe, as cores da bandeira representam a migração do estado do Brasil, e Tocantins, a faixa azul representa os rios e a amarela.